Mais uma edição do Cafezinho, aqui no Hub de Comunicação e Inovação. E hoje eu trago um aplicativo que vem desse novo momento que a cidade está vivendo. Na verdade, todo o território, mas Currais Novos ganhando uma força um pouco maior, porque empresários, empreendedores entendendo que aqui é uma cidade inovadora e que resolve entrega muitas soluções, resolvendo problemas aqui para a sociedade. Massa, de verdade. Só que antes de tudo isso existe uma história. Paulo Martins está aqui para conversar conosco. Você vai conhecer quem é essa figura, como foi que surgiu esse aplicativo, que ideia foi essa e vai se conectar um pouco mais e entender esse processo. Seja bem-vindo. Opa, Paulo gente, tudo Martins, bem? Paulinho, Paulo, como é que a galera te chama? Tem gente que me chama de Paulinho, tem gente que chama de Paulo, Paulo Martins. Os mais próximos chamam de Paulinho, pode me chamar de Paulinho. Então vamos lá. Paulinho, natural de onde, cara? Eu nasci em Natal e vivi minha vida quase toda em São Paulo. Meus pais são de São Paulo e a gente retornou para Natal e há uns 4 anos a gente retornou para Natal e acabou que eu terminei meus estudos em Natal. Comecei meus estudos em Natal e terminei em Natal. E é isso, a gente ama muito o estado do Rio Grande do Norte, a cidade de Natal. Foi aonde os meus pais se encontraram, né? Então a gente tem onde eu e minha irmã No, no, nascemos. seu- nos, seus, nos bastidores você estava dizendo, na primeira conversa que a gente teve, que seu pai jogava bola. Isso, meu pai foi jogador. Ele veio para Natal por causa do futebol. Profissional. Ele, profissional. Ele jogava no Guarani e foi emprestado pro ABC e acabou que veio para cá. Aí ficou um tempo aqui e aqui ele encontrou minha mãe. Minha mãe, ela era filha de militar. E meu avô estava transferido para cá, sendo que minha mãe nasceu em São Paulo também. Os dois nasceram em São Paulo e acabaram que se Se encontraram conectaram aqui no aqui Rio Grande do no Rio Norte. Grande do Norte, em Natal. Então a gente tem uma identificação muito grande aqui com Natal, Rio Grande do E Norte. futebol, você nunca. Eu tentei demais. Ixi. Joguei lá em São Paulo, joguei Mas aqui. tentava só. Não, eu joguei por um bom tempo, mas acabou que, tipo assim, quando eu tava bem lá em São Paulo, que eu tava conseguindo jogar num time e tal, acabou que a gente voltou pra cá pra Natal e eu fiz alguns testes aqui, fiz teste no Visão Celeste, no América, e acabou que não deu certo e eu tive que tomar um rumo na minha vida, porque quando eu era mais jovem, só queria saber de jogar bola. Acho que a maioria Não, a dos maioria dos brasileiros é tudo brasileiros. Aí assim. você tendo um pai profissional, Então. aí não tinha E meu pai outra. foi goleiro, né? Só que eu sempre gostei de jogar no ataque. Sempre o negócio era fazer gol. E aí acabou que eu falei, não, se eu ficar nessa de ser jogador, O tempo vai passar. vai passar. E eu já tava com 16 para 17 anos. Aí eu falei, não, vou começar a Mas ele estudar. incentivava? Incentivava, mas nem tanto. Meu pai nunca foi de incentivar, porque ele sabia como era difícil a É. vida do jogador de futebol e complicado. E tem tanta coisa que envolve futebol hoje que às vezes você querer isso pro seu filho é difícil. Só se o seu filho for um craque, né? E Aí. não era muito meu caso. Tipo assim, eu sempre joguei bem, mas não fui um. Entendeu? Não era um craque. Você vê, né? Desde criança você vê como quando o cara é. Você sabe quando o É cara muito é. diferente. Porque na média vai encontrar a Vários, né? maioria. E vai Grande muito da maioria. oportunidade, né? Tem muitos caras que são bons que não têm oportunidade e E aí acabou. você sempre foi esse cara voltado para soluções, ou era o cara que estudava muito, tinha uma meta diferente, queria fazer um curso diferente, ou um concurso que. O que é que você pensava? O que é que você queria para a vida? Cara, antes era. Eu sempre quis ser empresário. Essa é a verdade. Eu sempre quis ser empresário, solucionar problemas em que, por exemplo, aquela cidade ou aquela situação havia um problema ali e eu queria encontrar uma solução naquilo e que aquilo gerasse receita para mim. Essa minha sempre foi o que eu gostei de fazer. E acabou que por muito tempo, pela influência do meu avô também, que ele era militar, eu fui fazer concursos militares. E acabou que eu fiquei, eu acho que uns 3 anos e meio só estudando para concurso militar. Eu foquei minha vida total nisso. E assim, era algo que eu gostava, mas eu sabia que aquilo não era pra mim, sabe? Eu sabia que aquilo não era pra mim, eu Mas você nunca. descobriu depois que se debruçou nos estudos e mesmo aí ficou com aquele sentimento paralelo. Diz, não, preciso É, empreender, a minha parada é exatamente. outra. Era algo que me prendia muito, que eu falava, eu não quero isso pra minha vida. Só que assim,
tinha influência do meu avô e como era algo que, por exemplo, o meu militar é algo muito certo, né? Você tem o seu salário ali, um salário É, bom, uma garantia é algo boa. muito, muito, muito centrado e muito fixo. Então, só que eu sempre gostei de novos ares, de crescer, e assim, o meio militar é muito difícil de você expandir. É tudo muito certinho, você vai ganhar aquele salário ali, aquela coisa ali, o resto da vida, entendeu? E eu sempre gostei de conhecer pessoas novas, conhecer cidades novas, entendeu? Até porque eu morei em muitas cidades. Lá em São Paulo a gente morou em Campinas, morou em Ribeirão Preto, morou em Piracicaba, Por conta da atividade entendeu? profissional do seu pai. E também porque ele era pastor. Meu pai, hoje ele é pastor. Ele Certo. deixou a carreira do Do futebol futebol. para ser pastor. Então lá a gente tem várias igrejas. Ele abriu várias igrejas lá em São Paulo, entendeu? Por isso que a gente ia de uma cidade É, para de uma outra cidade para também. outra. Então acabou que eu conheci várias pessoas, várias culturas diferentes, entendeu? É, isso é E enriquecedor demais. e acaba que você vai conhecendo e vai tendo conhecimento de várias coisas, né? Vai entendendo o mundo, né? Porque o É, mundo não é. A nossa visão ela é muito curta para o que é o mundo. Então, não existe uma forma melhor do que você rodar e conhecer novas culturas, é. novos estilos. E aí, eu já tô doido para revelar qual é o aplicativo que você já está solucionando e o povo é o que mais fala na cidade. Mas assim, como é que surge essa ideia? Você, a gente isso a gente falando na tua vida pessoal. Uhum. Concurso, tal, não sei o quê. E aí você também nos bastidores disse, não, teve uma hora que eu entrei para fazer uma atividade profissional, que foi por um aplicativo, rodar. Ali foi. Era intencional? Quando você entrou para rodar no aplicativo, era intencional de tentar entender? Como foi? Ou era não, só trabalhar mesmo, fazer uma receita? Nossa, é porque eu passei no final de 2024, eu passei por situações bem difíceis na minha vida, em que, tipo assim, eu tava desolado, entendeu? Eu tava tudo dando errado, os concursos que eu queria dava errado, na vida pessoal tava dando tudo errado, fazendo besteira, entendeu? E, tipo, eu pensei, cara, eu tenho que dar um jeito na minha vida, porque o tempo tá passando, eu já É. tô aí com 20, 19, 20 anos, entendeu? E meu pai também já tava, e aí, meu filho, você vai ficar aí nessa até quando? Entendeu? Estudando sem passar, não passa no concurso e fica naquele marasmo, naquela coisa. Aí acabou que o meu pai, ele, depois de 2020, a igreja estava sofrendo muito com a pandemia e tal, e acabou que meu pai, ele foi para rodar em aplicativo, no carro dele, para gerar uma receita, para complementar. Hum. E acabou que eu comecei a olhar isso, comecei, caramba, que coisa legal isso aí, tipo, você pegar um carro e conseguir gerar receita nisso. E acabou que nesse momento da minha vida que eu tava destruído, eu precisava gerar receita de alguma forma, não dava para eu ficar só me sustentando pelos meus pais. E acabou que meu pai me deu uma ajuda e ele trouxe essa questão dos carros elétricos. Porque é muito engraçado, meu pai ele um dia chegou para mim, Paulo, vou trocar o nosso Honda Civic por um carro chinês elétrico. Aí eu olhei para ele, pô, tá de sacanagem, né, É, pai? Honda Civic queridinho. Não, e assim, a E gente. uma novidade que o carro elétrico na época, quando vocês Não, trocaram o na quê? época ninguém conhecia, a gente foi uma das primeiras pessoas a comprar carro elétrico em Natal, no Rio Grande do Norte. Uma das primeiras pessoas, não existia concessionária, não existia nada. A gente comprava numa loja que a BID fez parceria para entregar os carros lá. E acabou que a gente conheceu vendedoras que nos ajudaram muito, até hoje nos ajudam. E aí ele trouxe essa ideia, levou para ver o carro, eu olhei o carro e falei, mano, que coisa esquisita. É totalmente diferente, É né? tudo totalmente diferente. Hoje a gente ainda acha, mas hoje tá muito globalizado isso. Todo mundo já sabe o que é carro elétrico, como é que É. funciona e que é algo legal. Mas na época era todo mundo botando na areia, isso não vai funcionar, isso não É, que presta. só escutava isso, né? É, Muito por isso conta é, da força do mercado. isso não dá certo. E quando ele trouxe isso, aí ele falou, vamos arriscar. Ele comprou um para ele primeiro e começou a rodar nos aplicativos e eu também ajudava, comecei a rodar também, comecei a ajudar ele e acabou que chegou um momento que eu falei, pai, eu vou comprar um para mim. Eu consegui juntar um dinheiro, vou comprar um para mim. Aí comprei um para mim e acabou que eu e ele começamos a rodar. E aí que entra o projeto que começou tudo, que foi o projeto que foi lá em Pirangi, que começou com meu pai. Ele foi lá para Pirangi num veraneio, ele começou a perceber o movimento lá em Pirangi e como meu pai sempre foi alguém que muito esperto em relação a essas coisas.
Então ele viu que havia um movimento em Então ele também Pirangi. sempre teve uma visão empreendedora da Não, coisa. sempre. Meu pai, eu até Porque... queria que ele estivesse aqui para ele contar as vamos histórias organizar um juntos. dia pra ele contar uma É história verdade. também. Vai ter um Ele papo. queria muito estar, eu falei com ele, só que ele tá lá em Natal, só vai poder vir amanhã. Aí, assim, ele viu essa brecha em Pirangi, no veraneio, e viu que tinha muita gente, que muita gente precisava e que não existia isso. E acabou que ele pegou o carro e foi. E ficava lá madrugadas e madrugadas no mês de janeiro, que é o mês do veraneio Uhum. lá. E acabou que ele começou a criar uma clientela. Isso foi em 2000 e... Eu acho que foi em janeiro de 2024. Foi a primeira vez. E acabou que ele foi pro carnaval lá também e fez lá as viagens. E começou Preenchendo uma demanda e uma necessidade que tinha, que né? não existia e que precisava, Lá, era muito exatamente. necessitado isso. Os meninos lá, tipo assim, que era jovenzinho. A maioria dos nossos clientes lá são jovens, entendeu? E que precisam de uma segurança, porque eles ficavam indo de condomínio para condomínio lá, tudo de madrugada. Então é esquisito lá de madrugada, Não, tinha e assalto, entendeu? Pirangi, festa, veraneio, quem vai sabe como é que É, funciona. Até pro cara também que, sei lá, o cara ia pra uma festa, aí bebia e tal, necessitava ter essa logística de exatamente. translado e tal. Exatamente. E começou a ter muita polícia lá, fazer. Aham, fazendo blitz e tal, então necessitava ter. Então ele começou a ver isso e começou a dar certo, porque ele começou a ter muito cliente. Muito cliente mesmo. E eu rodando paralelamente ali no aplicativo em Natal, normal. E ele acabou que, Paulo, vem pra cá que eu vou precisar da sua ajuda. Aí eu peguei meu carro e iniciamos nós dois lá. Aí a gente começou. A gente fez o veraneio de 2025. Não, de 2024, 2025. Ele começou em 2023, na verdade. Aí a gente fez 2024, 2025. Aí acabou que foi uma explosão. A gente meio que juntou. Hoje eu acho que lá ainda. Tem gente que ainda liga pra gente. Já faz muito tempo que a gente não vai lá. E que a gente abriu o aplicativo aqui e tal. E o povo. Luciano, cadê o Luciano? Cadê o Paulo? Preciso de vocês, entendeu? E a gente fala, ó, não dá mais e tal. E acabou que a gente se juntou lá e a gente fez a clientela. A gente pegou quase. A gente tinha linhas de transmissões com quase mais de 1.500 pessoas, entendeu? Que chamava. Imagina, 2 pessoas fazendo isso. Aí eu falei, Cara, loucura. caramba. Não, era a Loucura. madrugada toda. A gente pegava, tipo, de 7 horas da noite e ia até 6 horas da manhã rodando lá. Não parava um minuto. Não parava. Não parava. E nas festas, então, era uma loucura das festas. E só tinha gente, era impressionante. E acabou que a gente começou a fazer isso, aí esse último veraneio agora, a gente já tinha aberto o aplicativo e a gente foi pra lá. Porque a gente tinha muita demanda lá, a gente, vamos tirar esse mês, vamos deixar os carros aqui, vamos deixar os meninos aqui, o aplicativo rodando aqui, vamos pra lá fazer. Quando a gente viu, já tava infestado de gente fazendo E isso. outros fazendo já. De motoristas de aplicativo, esperando a madrugada toda, entendeu? E acabou que a gente falou, o povo viu que dava certo. E essa Exatamente. nossa ideia, como a gente tinha muitos amigos, a gente contava, acabou se dissipando. Então, muita gente em Natal, depois desse nosso trabalho lá, muita gente em Natal sacou, entendeu? E começou a ir pra lá, no veraneio, até porque o mês de janeiro, para os motoristas de aplicativo, é muito complicado. Por conta de férias, não tem escola, muita gente sai de férias, enfim. Então, aí a gente fez esse trabalho. Aí, em meados do, acho que fevereiro, março de 2024, 2024? De 2024, não, desculpa, em meados de 2025, em março, fevereiro de 2025, a gente tinha feito o veraneio lá, tinha dado muito certo o veraneio de 2025 lá em Pirangi, a gente começou a pensar em alternativas. E a gente tinha conversado com um cara, que ele é lá de Nova Cruz, num carregador, a gente foi carregar o carro, conversou com esse cara, e ele chegou pra gente, depois de 6 meses, a gente tinha conversado 6 meses atrás, ele chegou pra gente, meu pai encontrou com ele lá na BYD, meu pai vendo uns carros lá, aí esse cara olhou pro meu pai assim, aí ele, cara, eu conheço você de algum lugar, você é aquele cara que eu falei no posto de recarregamento, não sei o que, meu pai, sem reconhecer o cara, sabe? Aí ele abraçou meu pai, quase só faltou chorar, beijar os pés do meu pai. Aí isso meu pai me contando, né? Ele me abraçou e tal, aí ele começou a contar o que ele fez com a nossa ideia, porque meu pai ele tinha contado a ideia que a gente tinha feito em Pirangi, ele pegou essa nossa ideia de Pirangi e instalou na cidade de Nova Cruz. E acabou que foi uma explosão lá em Nova Cruz. Hoje ele tem lá e tem um monte de carro lá e faz e toca lá. E acabou que ele falou, vocês têm que fazer essa ideia de vocês têm que expandir isso, vocês não podem ficar trabalhando só com um mês ali,
Essa ideia é depender genial. só do veraneio. Só no verão, porque era um mês só, entendeu? E o resto do ano só E trabalhava. nos grandes centros já existiam aplicativos. Aplicativos são os maiores do Brasil, entendeu? Então não tem muito como você combater. E até porque a cidade é muito grande. Muito grande, você tem que fazer um investimento muito alto, né? Muito, muito alto. E então, aí meu pai falou, ó, vamos implementar essa ideia. Aí a gente foi lá em Nova Cruz, viu o projeto do cara, ele mostrou pra gente, ó, o que eu implementei de vocês aqui, o que eu melhorei de vocês foi isso e tal. E ele falou, vocês têm que achar uma cidade pra vocês montarem isso, porque vai ser uma explosão. E ele mesmo disse, eu quero só ficar aqui na minha cidade, fazer minha rendazinha, não quero expandir, não quero nada. Aí eu falei pro meu pai, vamos fazer. Surgiu a oportunidade da gente expandir essa nossa ideia, porque é uma ideia genial. Esse negócio de você pegar os carros, fazer transporte, né? É algo que as pessoas precisam muito. E é algo assim, querendo ou não, é algo que ele não fica ultrapassado, entendeu? É difícil de ficar ultrapassado, porque é transporte. Não tem, e principalmente... Não, porque ele entrega segurança, conforto. São vários aspectos, por isso que nunca vai ficar ultrapassado. Sempre vai... Por exemplo, vou dar um modelo de como fazer. O que pode, por exemplo... ficar ultrapassado, por exemplo, essa questão do carro elétrico. Já é algo que é um avanço. Exatamente. Antes era carro a combustão, agora carro elétrico. Mas essa questão do transporte nunca vai ficar ultrapassado. Não é como um produto, né? Que lança outro produto e... Desde sempre a locomoção, e principalmente quando você pega... Até mesmo nos grandes centros que tem um transporte público eficiente. No Brasil um pouco menos, fora do Brasil mais, mas mesmo assim nas cidades que tem ônibus, trem, as pessoas ainda buscam muito, porque é um conforto individual, se eu vou com minha família só, segurança, e hoje o Brasil é um país que utiliza muito esse transporte de aplicativo. Os maiores do Brasil, um dos maiores aplicativos do mundo, na verdade, o maior mercado dele é Brasil. Um dos maiores mercados dele é Brasil. Por ter muita gente, pelas pessoas quererem usar. Elas gostam de usar. Entendeu? E é algo muito prático. Você tem um aplicativo no seu celular, você chamar um carro, o carro chegar na porta da sua casa. Tipo, o ônibus, você tem que ir lá numa parada, você tem que chegar até a parada, ou um trem, você tem que ir. Perdeu, passou, vai esperar outra. Uma parada não é individualizada. Não é uma parada que vai para você, você acompanha, você faz a transação toda ali, se você quiser. Dá pra fazer pelo aplicativo. Como é que vocês... Aí pronto, você tem a ideia. Como é que escolhe currais? Então, aí meu pai falou, a gente tem que escolher uma cidade, porque Natal não tem a mínima condição. Aí eu falei, beleza, vou fazer um estudo. Eu fiz um estudo de aproximadamente uns 2 meses. Peguei várias cidades do Rio Grande do Norte, estudei e tal. E acabou que, eu acredito que foi a 5ª cidade que eu cheguei, foi Currais Novos. Aí comecei a estudar tudo sobre Currais Novos. E aqui a gente já tinha pessoas conhecidas aqui, e que a gente poderia ter um apoio, entendeu? A gente não ia chegar sem nada. Então, acabou que eu fiz um estudo detalhado de Currais Novos, vi que era uma cidade reconhecida por inovação, de tecnologia, de aplicativos, né? Próprios aplicativos. E também estava crescendo demais financeiramente. Quando você veio aqui, você foi logo olhar, foi pedir uma comida, aí foi pedir um aplicativo, tinha um aplicativo da cidade. Aí eu falei, batendo no mundial. Mas esse aplicativo aqui... Aí eu olhei assim, aí as pessoas diziam, não, aqui só é esse aplicativo. Se você pedir em outro aplicativo, vai ser difícil você conseguir. Aí eu, caramba, aí eu pensei, né? Realmente. Aí eu fiquei estudei o mercado e tal, e acabou que eu falei, pai, essa é a cidade. E eu mostrei pro meu pai, quando eu mostrei pro meu pai, ele falou, é essa a cidade. Essa é a cidade ideal pra gente começar esse aplicativo. E acabou que a gente conversou com algumas pessoas daqui que a gente conhece, e quando a gente contou a ideia, eles, cara, venham pra cá que isso vai ser uma explosão. É uma solução, né? Porque é algo que necessita aqui na cidade. Então, se vocês vierem, vocês vão ser os pioneiros, porque não existe isso aqui. E se existe, é muito caro, não dá para as pessoas usarem. Então, acabou que a gente, vamos. Aí, meu pai veio pra cá, ele veio pra cá, fez os vídeos de divulgação e tal, e acabou que aconteceram alguns bloqueios. A gente teve que retornar e teve que melhorar a ideia. E acabou que eu fui... Desde a primeira vez, já tinha aplicativo ou não? Não. Tava montando o aplicativo. No início, a gente ainda estava montando, ainda estava em processo, só que a gente iniciou para já começar. Para sentir como é que ia receber. Só que você tem que, querendo ou não, você tem que iniciar uma empresa de uma forma correta. Não adianta você querer fazer aquele bem bolado, porque não vai dar certo. E outra, as pessoas vão denunciar até porque precisa ser justo. Não adianta você querer concorrer com outra pessoa de uma forma injusta. Isso é injusto, né?
Então a gente, não, vamos fazer tudo dentro da lei, vamos fazer direitinho. E isso, meu pai veio pra cá e eu tava lá em Natal fazendo a produção do aplicativo. Tava produzindo porque, cara, pra você construir um aplicativo não é fácil Não, não, é cara. não. Você precisa Mas também de... você pegou uma galera fera, né? Sim, a gente trabalha com um pessoal muito bom. Na verdade, o pessoal que a gente trabalha são os melhores da América Latina. É uma empresa que é a melhor empresa da América Latina. Então, assim, O aplicativo ficou fera, o cara. aplicativo não trava. O aplicativo ele é super prático, entendeu? Então é muito bom. E assim, qualquer problema que é no aplicativo, eu ligo pros meninos lá, eles entram em contato comigo, a gente vê o aplicativo e resolve rápido, entendeu? Resolve super rápido. E aí, a gente revela agora. Nós estamos falando do Zap Viagens. Mas por que Zap Viagens? Volta para a ideia lá, que a galera tinha o Zap de vocês. Exatamente. Isso também, e assim, eu pensei em vários nomes. Eu tenho até uma lista aqui, depois eu posso até ver os nomes que a gente pensou. A gente começou com Ligou, Chegou. Eu lembro que quando a primeira vez a gente fez um vídeo pra divulgar, aí era tudo ligou, chegou, e o povo ficou doido com esse nome. Mas acabou que eu falei, pai, a gente tem que fazer um nome que chame as pessoas. E a gente acabou que viu essa questão do Zap, que é, fica parecido com esse negócio de WhatsApp que a gente usava, entendeu? E acabou que Que esse é nome Zap... tecnologia também. E a tecnologia. E também a questão do raio, da eletricidade, que o Zap, ele é uma... Como é que fala? Uma onomatopeia do raio, né? Do barulho do raio, né? Que é o trovão em si. Então, acabou que eu falei, esse nome. Zap Viagens vai ser isso aí. E a gente começou a produção da logomarca e colocou o carro com um raio e tal. E, cara, a produção do aplicativo, como eu tava dizendo, ela é muito complicada, por isso que eu demorei muito tempo para produzir. Então, o meu pai ele veio para cá, a gente teve que sair para fazer a produção, deixar tudo em ordem. Então, a gente ficou quase um mês sem vir para cá. E depois a gente voltou com o aplicativo tudo certo. E quando a gente colocou aqui, cara, foi uma explosão. E aí, assim, Foi uma explosão de volta para aquela verdade. conversa sobre Currais Novos ser uma cidade que abraça a tecnologia, que está disposta aos novos desafios Sim. e aprimorar. O aplicativo acaba que surge aqui, né? Surge aqui. Ele foi feito para cá, na verdade. Ele toda o aplicativo hoje a gente tem em Currais Novos e Santa Cruz, mas o aplicativo inicialmente ele foi criado e pensado para a cidade de Currais Novos. Eu mapeei toda a cidade de Currais Novos para fazer tabela de preço, para fazer dinâmicas e uma série de coisas. Então a gente fez um estudo profundo das pessoas, de como as pessoas reagem, entendeu? Claro que a gente teve alguns erros, você vai falhar e vai tentar acertar. Principalmente iniciando, né? Ainda mais que assim, a gente tem o aplicativo e a gente trabalha com pessoas e pessoas erram. Então não adianta. Então, tipo assim, tem muito cliente que, o motorista fez aquilo e tal, mas assim, querendo ou não, as pessoas têm que entender que a gente tá aqui para, ao máximo possível, entregar o melhor serviço para a cidade de Currais Novos. E desde o início a gente sempre disse isso. Tivemos algumas falhas e tentamos melhorar. Todo dia a gente tenta melhorar, na verdade. E acabou que no início foi uma explosão. Nem eu esperava, nem meu pai. E é aquela coisa, quando um dos problemas nossos é o crescimento muito rápido. A gente teve um crescimento muito rápido. Que você. Não, é porque assim, cara, é uma solução que, É. por mais que tivesse na cara de que ia ter um impacto, mas de fato, esse crescimento gigante, o cara não tem como mensurar antes. Não, eu acho que vai ser, vai fazer, sei lá, 20 mil corridas. Não sei, eu tô chutando aqui, tá? Tô chutando. Porque mas foi um impacto muito grande. Não tinha um grupo de WhatsApp, não tinha um canto que o cara chegava que o povo não falava. Não falava. Não, e assim, o crescimento muito rápido que a gente teve acabou nos prejudicando, porque a gente não conseguia suprir a demanda da cidade. E acabou que a gente Começaram com quantos sofreu um veículos? pouco. Já com 10, não? Não, a gente iniciou com 3 veículos. Porque, paralelamente, a gente tem uma empresa de aluguel de carro, que a gente aluga Certo. para as pessoas. E acabou que a gente, com o crescimento, a gente teve que começar a colocar carros de fora, carros de outras pessoas, que começaram a rodar. E, assim, algo que a gente preza muito é É porque são duas coisas para um aplicativo dar certo. Duas coisas, na verdade, para dar errado. Muito motorista rodando e pouco motorista rodando. Por quê? O que acontece? Se muito motorista roda, supre a cidade toda, só que ninguém ganha dinheiro. Motorista não ganha dinheiro. E outro, você precisa ter motorista ganhando bem para ele querer rodar. É.
e pouco motorista rodando, as pessoas chamam e não tem carro. Então a gente passou... Tem que buscar um equilíbrio. Então, você tem que buscar esse equilíbrio. Então a gente passou muito por isso, entendeu? Tinha dia que tinha muito motorista rodando e ninguém ganhava nada. Tinha dia que tinha pouco motorista rodando e os passageiros ficavam bravos. Ah, não tem carro, não sei o quê. Porque faz sentido. E assim... Como dor de cara, cabeça. é dor de cabeça. Que é o mínimo. Teoricamente seria o quê? Não. Quanto mais demanda tiver me chamando, melhor. Não, mas o cliente vai ficar chateado se não chegar o veículo. Exatamente. Se não tiver veículo. Aí, por exemplo, e a gente chegou no momento, a gente chegou aqui dia 19, que a gente bateu o martelo e chegou o aplicativo dia 19 de junho de 2025. Então, cara, a gente chegou... uma loucura, né? Porque a festa chegou, de julho é... A gente chegou, foi São João de Alton Filho, depois foi Feirinha, Festa de Santana, Vaquejada. Então, assim, fomos... Os finais de semana mais movimentados. Então, assim, a gente não tinha ideia da grandiosidade disso. De que a Vaquejada... Porque a Vaquejada do ano passado... que a gente, eu acho que na vaquejada a gente tava com 4 carros, 5 carros, e tocou 1000 corridas, e calma que 4 carros vai fazer 1000 corridas. E o povo dizia, mas o aplicativo não chega, mas gente, eu não tenho o que fazer. E esse ano a gente tava muito mais preparado, e mesmo assim, ainda precisava de mais. Ainda precisava de mais. Porque, querendo ou não, a gente tá maior, né? Mais gente conhece a gente, então tocou hoje vocês têm quantos veículos? Hoje a gente tem rodando na cidade... 8 veículos. Esses veículos, como é que... 8, agora sim, são 8 veículos, só que, por exemplo, tem pessoas que rodam pra gente, que são de fora também, e só que elas não rodam todo dia, entendeu? Elas rodam, por exemplo, período de festa, algum dia que for uma demanda maior, e a gente vai encaixando essas pessoas, entendeu? Uma pessoa que, por exemplo, porque, querendo ou não, o trabalho de aplicativo, ele serve de 2 formas. Um, para você ter sua renda, e outro para você fazer uma renda extra. Ele é bom por conta disso. Então tem muita gente que trabalha para renda extra. Ela tem um trabalho dela e, pô, eu quero rodar só de noite, ou pô, eu quero rodar... Só no final de semana? No final de semana ou de festa. Então a gente tem essas pessoas também para nos auxiliar. E tem as pessoas que vivem disso. E que elas precisam ser prioridade, querendo ou não. E com relação aos veículos, eu tenho um carro elétrico. Eu posso entrar? Então, como é que funciona? A gente tem os nossos carros que a gente aluga, certo? E que os motoristas pegam, que a gente tem vários motoristas que rodam com a gente, que alugam os carros, e tem alguns carros que as pessoas colocam. Porém, o que acontece? Hoje, a nossa demanda, a gente meio que tem que fazer esse equilíbrio, para os motoristas ganharem e para os passageiros não ficarem sem carro. Então, hoje, a gente toma muito cuidado como que vai colocar o carro, com quem vai colocar. Primeira pessoa que vai colocar, que a gente não pode colocar qualquer um, até porque a gente pode se queimar. E a gente tem que ver se tem demanda, entendeu? Então, várias pessoas querem colocar o carro. E eu sempre dificulto ao máximo. Por quê? O que acontece? Se eu coloco um monte de carro na cidade, porque, cara, eu acho que deve ter mais de 40 pessoas querendo, entendeu? Se eu botar todo mundo, ninguém vai ganhar dinheiro de nada, entendeu? Então, acaba que queima o aplicativo, o motorista não gosta porque não tá ganhando bem, e acaba que não faz um bom serviço porque não tá ganhando bem, e vira uma bola de neve de desgraça, entendeu? Então, a gente... Cara, agora é uma loucura. Você falando agora que abre a mente com relação à dificuldade que deve ser. É muito complicado. Que encontrar esse equilíbrio que faz todo sentido. Assim, matemática, é exato. E no final, o passageiro, ele não quer saber se o motorista está ganhando. Exatamente. Ele quer uma corrida bacana. Ele quer uma corrida com preço acessível, que tenha conforto e que pegue ele do ponto A e leve para o ponto B. É só isso que ele quer. E com rapidez. Então, a gente... todo uma coisa que a gente tem que fazer, uma estratégia pra gente tomar, e acaba que algumas pessoas elas não entendem isso, e acabam achando que estão sendo prejudicadas, entendeu? Que acham que só eles querem ganhar, e não, pode perguntar para todos os nossos motoristas, eu faço de tudo para que eles ganhem bem, e para que o passageiro também tenha um bom serviço. E dentro desse do passageiro é importante a gente falar, porque assim, o que eu já tive a experiência, não só uma vez, várias vezes, tanto eu quanto minha família, de necessitar. E é uma experiência que ela é muito boa de verdade. Baixa aí o aplicativo do Zap Viagem para que você possa ter essa experiência, se você ainda não baixou, porque isso que Paulo falou agora no final, preço, conforto, e aí recentemente meu pai e minha mãe fizeram uma viagem no carro aí, e eles acharam o máximo, tecnologia, aquela parada toda, aquela coisa de olhar assim e tal. Então, acho que o cliente, de fato, é o que tem que ter o melhor cuidado.
né? Sim. E é o que vocês estão fazendo. Então, essa experiência com o cliente. Sim. Passou da experiência com o cliente, aí é a necessidade de equilíbrio e a dor de cabeça É. de vocês que estão gerindo o negócio. É. Você também tem noção de que impactaram até a questão do mercado dos carros elétricos na cidade? Cara, Porque isso- assim, o que eu vejo agora, o cara É. pisca o olho, é um carro elétrico saindo. Cara, isso assim, no Brasil todo, né? Isso também. Tá em expansão, Mas aqui, lógico. mas aqui a cidade, depois que a gente chegou, se for pegar uma média de quantos carros elétricos tinha antes da gente chegar e depois da gente chegar, e eu tenho várias pessoas que são daqui e também que não são daqui, que vieram pra cá e usaram o aplicativo, e que, caraca, eu quero um carro desse. Caramba, e até de pessoas que falaram, cara, eu comprei um carro porque eu vi esse carro de vocês, gostei e fui atrás pra ver e hoje eu tenho um por causa de vocês. Então, tipo assim, BYD patrocina nós. E ajude aí, que eu tô ajudando a turma aqui. Patrocina nós. Mas tá uma ajuda. E não é só a BYD, qualquer carro elétrico entra no aplicativo, entendeu? E porque como a BYD foi a pioneira, então a gente é o que mais confia, né? Mas assim, a gente tem histórias, porque vocês não têm ideia, tem histórias de pessoas que contam pra gente o quão impactou na vida delas, que, cara, eu fico assim que a gente não gravou, e a gente precisava ter gravado essas pessoas falando isso, porque às vezes é muito natural, a pessoa vai e solta isso pra um motorista ou pra outro. Da experiência que tá andando no carro. Da experiência e de quanto isso mudou na vida delas, entendeu? A gente tem casos de, tipo assim, a pessoa dizer, cara, era muito difícil eu viver aqui na cidade porque eu não tinha transporte, eu não conseguia, e hoje, com vocês, eu nem penso em mais sair da cidade, porque eu já teve uma passageira nossa que ela disse que ela estava pensando em sair daqui porque era muito difícil de se locomover na cidade e muito caro. Porque não tem transporte público. Ou era muito caro. Ou era muito caro. E essa pessoa, ela tinha que ir pro trabalho todo dia, voltar, tinha que fazer feira, então assim, ela usava muito, muito. Então se ela fosse pagar um valor muito alto, ela não ia ter nem mais salário, entendeu? E aí tem um detalhe, nós estamos em um momento que tem muita gente de fora que não tem a residência fixa em Currais, muito embora passe a semana aqui, trabalhando, e necessita dessa logística. Exatamente. E que assim, não vai trazer o carro para cá, não vai, tá exatamente. Uma empresa. Então precisa, muita gente mesmo. E para esse período agora, cara? Correria. Agora vai ser uma loucura. O final de semana retrasado, que foi da vaquejada, a gente bateu recorde de corrida, bateu recorde de tudo, de motorista batendo recorde de faturamento. Os meninos fizeram muito dinheiro. E agora vai ter essa festa, o pavilhão, né? São as 3 noites e a gente vai estar aumentando aí a frota, vamos estar colocando aí mais ou menos uns quase 20 carros. Vai ficar a madrugada toda? A madrugada toda. Na verdade, a gente já roda 24 horas todos os dias. Todos os dias a gente tem motorista rodando 24 horas aqui na cidade de Tem uma galera que só faz à noite e uma galera que só faz durante o dia. Tem gente que pega uma parte da noite e vira a madrugada todinha. A gente tem algumas escalas, entendeu? Porque assim... Isso também já é uma demanda de vocês. Dizer, gente, eu preciso montar essa escala exatamente para suprir aquilo ali. Isso eu faço com os meninos que alugam os meus carros. Eu consigo, eu faço uma escalazinha com eles, até para que o aplicativo tenha um bom funcionamento, entendeu? O cliente não fica na mão, né? Exatamente. Porque se você deixa solto, todo mundo roda a hora que quer. Aí, meu amigo, na hora do almoço, todo mundo vai almoçar e o povo pedindo, como é que vai? Então a gente faz uma escala de almoço, entendeu? Tudo dentro de um padrão e que fique bom para eles também. A gente pergunta, por exemplo, eu vou almoçar tal hora, a gente coloca uma listazinha, cada um coloca que horas vai almoçar, entendeu? Aí, por exemplo, o motorista aqui, isso eu digo os que alugam os nossos carros, eu vou ter que sair agora, vou ter que ir um compromisso. Aí o cara me avisa antes, a gente vai, encaixa alguém, entendeu? Porque tem os motoristas que são fixos, que a gente chama, e tem os motoristas que são os suplentes, que eles meio que são os que não vivem da renda só do aplicativo. Eles fazem como renda extra. Então, qualquer hora eu chamo alguém e o cara vai, roda, tipo, de tarde até de noite, entendeu? Ou roda só num dia, final de semana. Cara, Mas é uma logística do caramba. Essa logística, ela é... Tem hora que eu fico doido. Pesada, cara. Então, hoje, praticamente, você tá residindo aqui. Cara, Por conta de toda essa logística agora, ou você ou seu pai tem que ter alguém aqui gerindo isso. Tem que ter alguém aqui. Tem vez que a gente sai nós dois, mas daí começa a dar problema, eu vou ter que voltar, pai, não dá não. Porque assim, até um momento que a gente consiga fazer isso aqui andar com as próprias pernas. E que a gente realmente consiga sair. Entendeu? Ou que a gente coloque algum gerente que gerencie aqui e que não precise a gente estar aqui, entendeu? Entendi. Porque são muitas coisas que precisam ser feitas em relação a
Tratar dos motoristas, tratar dos passageiros e tratar do aplicativo. Porque toda hora tem que estar fazendo modificação no aplicativo, modificação de preço, modificação de não sei o quê. Por exemplo, gente que esquece coisa dentro do carro e para recuperar e liga para a central. Como é que eu faço para recuperar, entendeu? Então é uma série de coisas que você tem que estar ali 24 horas, entendeu? Por exemplo, às vezes bate carro, aí tem que ir lá, acionar seguro, entendeu? Então é muita coisa tem muita coisa em volta, né? Porque gerenciamento tanto, querendo ou não, a gente tem uma empresa de aluguel de carro e a gente tem uma empresa e tem um aplicativo, entendeu? Então a gente tem que cuidar das duas. E ainda cuidar dos motoristas. Cara, mas imaginava a ideia de Pirangi e de repente sair, ter escolhido Currais, o aplicativo nascer aqui. Cara, assim, eu pensei que, tipo assim, vai dar certo, eu acredito que vai dar certo, mas como foi, eu não imaginava nunca. Eu lembro que no nosso 4º mês, eu olhava pro meu pai assim, eu falava, vamos ter que comprar mais uns 20 carros aí. E como é que vai? Que dinheiro que a gente tem? A gente vai ter que dar um jeito. E porque cresceu muito rápido e as pessoas caiu na graça do Currais Novense. Querendo ou não, caiu na graça. Sim. É uma cidade, como a gente estava falando, que abraça essas novidades, e principalmente quando a novidade soluciona o problema. Não, eu vi quando eu tava estudando sobre Currais Novos, eu falei pro meu pai, cara, tem um buraco nessa cidade tão grande que a gente vai preencher e a chance disso aqui ser uma explosão é muito grande. Pode dar errado, mas a chance disso aqui dar muito certo é muito grande. E a chance também de dar certo e outras pessoas virem para quererem fazer... Não, você sabe que vocês abriram o mercado, né? Exatamente. Agora, sim, querendo ou não, a gente foi o pioneiro, a gente trouxe isso para cá, entendeu? Nessa questão dos carros. Sim. Então, a gente sabe que a gente fez um trabalho aqui de 1 ano até chegar à concorrência, a gente ficou 1 ano sem ter concorrência nenhuma aqui, entendeu? Então a gente fez um trabalho durante 1 ano em que a gente se dedicou, tudo, tivemos falhas, tivemos erros, mas também tivemos muitos acertos. E acabou que, querendo ou não, quando as pessoas veem que é algo que está dando certo, as pessoas também querem fazer. Isso é super normal, né? No mercado é assim. No mercado é assim. Mas aí entra o lado positivo que a gente analisa se estão copiando é porque o negócio foi bem feito. É porque o negócio é bom, O negócio é bom. E se você que tá aí necessitar, meu amigo, corrida, já baixe logo o aplicativo Zap Viagens, que eu tenho certeza que vai solucionar o problema da logística do seu dia a dia. Um aplicativo que é fácil de você manusear. Não é eu até estava perguntando se o público era só a turma jovem. Não é só... Então, assim, muita gente... Né, que hoje... E a facilidade. Acho que é da característica de vocês ter deixado o aplicativo mais fácil também. Sim. No início a gente teve alguns problemas, mas a gente foi solucionando. E hoje o aplicativo, eu digo pra você, que hoje o aplicativo tá muito bom. Tá muito liso, tá funcionando bem. Tem algumas coisas que a gente precisa consertar, algumas novidades que a gente precisa trazer e que a gente vai trazer e vai só melhorar. Só vai tender a melhorar. Show de bola. Obrigado, meu irmão. Ei, muito obrigado a você. Vou ter que ir embora, vou já pedir um Zap Viagem aqui. Só chamar, hein? Seja bem-vindo a Currais Novos, essa cidade que abraça a tecnologia, a inovação, e o que vocês estão fazendo aqui é transformador. Assim como outras figuras que vieram, cada um em suas épocas e transformaram, vocês estão chegando na mobilidade urbana e transformando através do Zap Viagem. Então, existia uma Currais Novos antes, existe uma Currais Novos depois. E isso no momento, time perfeito. Muita gente fora, que já tinha experiência em rodar com carros de aplicativo, chega em Currais Novos e vocês chegaram na hora e disseram, opa, peraí que aqui a gente tem. Aqui a gente tem. E a gente tem o nosso, né? Exatamente, a gente tem o nosso. Criado aqui, criado para Currais Novos, exatamente. Então vale muito a pena a gente destacar. Parabéns, muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Quero agradecer todo mundo aí de Currais Novos que abraçou muita gente. E é isso, o tempo tem projeto de expansão? Tá em Santa Cruz, mas tem projeto de expansão? Temos. Já temos muitas cidades querendo a gente. Só que não é tão simples. Com essa dor de cabeça que você tem. A dor de cabeça daqui, imagine mais em 10 cidades. Aí é pra endoidar. Então a gente... E assim, a gente não quer fazer algo que... Por exemplo, eu posso chegar e abrir um monte de cidade o aplicativo e sair jogando o aplicativo pra tudo que é cidade. E funciona aqui, funciona ali. Só que a gente quer fazer um trabalho igual a gente fez aqui. Um trabalho sério. Um trabalho pra fazer dar certo, entendeu? Entendi. Não é só jogar o aplicativo lá e... Entendeu? Tipo como uma franquia e deixar o cara se virar lá. Se virem. A gente quer mostrar a pessoa que vai comprar essa franquia, ou querer fazer a nossa franquia do aplicativo, mostrar como é que faz para que dê certo pro cara, não vender algo só por vender, né? Só porque não, tá dizendo... Deu certo aqui, porque assim, deu certo com o Currais Novos, mas pode não dar certo em outra cidade, entendeu?
Não é toda cidade que abrange que queira isso, né? Tem gente que não vai se adaptar e tal. Exatamente. Então tem que fazer um estudo, não é tão simples assim. Não é Mas tão a gente simples. tem planejamento de expandir sim, com certeza. E que orgulho! Finalizamos mais um cafezinho, entregando um pouco de uma história de um pai e um filho que foram solucionar um problema e que esse problema solucionado em determinada região, eles pesquisaram e disseram, vamos implementar aqui numa região que pulsa inovação, é a cidade de Currais Novos. Na verdade, todo o nosso território aqui que compõe o Geoparque Seridó e o Vale do Seridó. E no momento de um time perfeito, a cidade que é reconhecida como cidade inovadora, muita gente de fora, em virtude dos investimentos que vem acontecendo recentemente, a turma chega e soluciona um problema de mobilidade urbana, que era um gargalo, que a gente discutiu muito aqui sobre isso, a quantidade de veículos que tinha na cidade e tal. Hoje em dia, você tranquilamente, com custo baixo, você pode manter sua logística tranquilamente, seguro, com custo baixo, e isso acaba impactando a mobilidade urbana do município, dando fluidez maior, não necessitando de ter tantos veículos nas ruas. Então, parabéns de verdade. Baixe agora o aplicativo Zap Viagens e tenha essa experiência. Forte abraço. Volta em breve com mais um cafezinho, um convidado especial. Até lá.